Deformidade, medo, isolamento. Estas são algumas das palavras que acompanham possivelmente a doença mais estigmatizada da história mundial, a hanseníase. A evolução da medicina mudou o panorama da doença. Devidamente tratada num período de no máximo 2 anos, o portador de hanseníase pode ser curado. O tratamento também elimina a possibilidade do contágio. Apesar disso, na contramão deste indiscutível avanço da medicina, sobrevive o preconceito. Um estigma que acompanha a vida dos cerca de 1 milhão de hansenianos que existem em todo o planeta. A hanseníase é o tema de hoje do Medicina Brasil. Você vai ver a história da hanseníase ao longo dos anos, o diagnóstico, a profilaxia e a classificação da doença. Você vai conhecer o trabalho realizado pelo Laboratório de Hanseníase da Fundação Oswaldo Cruz. No estúdio, especialistas discutem o tratamento da hanseníase. Medicina Brasil está começando. A hanseníase existe desde a pré-história. Só que quando se fala da doença, normalmente ela é associada à era cristã. Mais precisamente aos textos bíblicos que foram inúmeras vezes retratados no cinema. Há quase 2000 anos, no tempo de Jesus, quem tinha hanseníase vivia como um pária da sociedade. A segregação era absoluta. Os doentes viviam completamente isolados da comunidade. A segregação pura e simples foi a única medida tomada no combate à doença até a primeira metade do século XX. Até 1940, quando uma pessoa tinha hanseníase, ela era internada para o resto da vida em uma colônia para leprosos. É o caso dessas senhoras, que são remanescentes do Hospital Colônia Curupaiti, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A doença não tinha cura. O tratamento começou a ser possível a partir da criação do medicamento chamado sulfona, em 1941. Desde os anos 80, graças ao tratamento polioquimioterápico, a hanseníase pode ser curada em, no máximo, 2 anos. Hoje não é preciso mais internar uma pessoa que tenha hanseníase. O tratamento é ambulatorial e está disponível gratuitamente nos postos das redes estadual e municipal de saúde em todo o Brasil, inclusive o remédio necessário. O Brasil ocupa o 2º lugar em casos de hanseníase. A cada ano, são descobertos em nosso país 44 mil novos casos da doença. A equipe do Medicina Brasil foi conhecer mais sobre a hanseníase no Centro Nacional de Referência do Tratamento da Doença. Veja. Lado a lado, pacientes com hanseníase, pessoas com outras doenças dermatológicas e também os familiares deles, sem doença alguma. É assim que o Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária, no Rio de Janeiro, recebe todos os que o procuram em busca de tratamento. Aqui, o preconceito e o estigma não têm vez. Os doentes com hanseníase não são separados dos demais. Este primeiro contato é conduzido por uma psicóloga e uma assistente social. Uma sala de espera, ela está no programa como um trabalho de educação e saúde, né? Então, a importância da sala de espera é, em princípio, divulgar, né, para os nossos pacientes que frequentam o ambulatório, informações sobre a hanseníase, porque como a gente tem o serviço de dermatologia, muitos pacientes que vêm aqui não têm informação sobre a hanseníase, ou mesmo os que vão começar o tratamento, tem desinformação e também muito preconceito, muitas pessoas não chegam aqui. Então o objetivo é passar essa informação para que essas pessoas, esses usuários, também se transformem em multiplicadores dessas informações. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica. Ela é causada pelo Mycobacterium leprae e pode ficar incubada por alguns anos. As áreas mais atingidas são pele, mucosa nasal e nervos periféricos. 80% das pessoas nascem com imunidade contra a doença. A transmissão acontece geralmente através das vias respiratórias e sempre entre o doente e pessoas que convivem com ele por aproximadamente 5 anos. A profilaxia deve ser feita da seguinte forma: exame de todas as pessoas que convivem com o doente uma vez por ano durante 5 anos. Detecção de casos novos ainda na forma inicial. E detecção e tratamento precoce das formas virchoviana e dimorfa.
A hanseníase é classificada em dois grandes grupos, paucibacilar e multibacilar. A hanseníase paucibacilar compreende as formas indeterminada com reação de Mitsuda positiva e tuberculoide. E a multibacilar compreende as formas indeterminada com reação de Mitsuda negativa, dimorfa e virchoviana. A reação de Mitsuda é um teste biológico de leitura tardia que avalia a resistência dos pacientes à infecção pelo Mycobacterium leprae. Se for negativo, indica que a pessoa é mais suscetível a adquirir as formas mais graves e contagiosas da doença, o grupo da hanseníase multibacilar. Os pacientes com reação de Mitsuda positiva adoecem com menos frequência, apresentando as formas chamadas benignas e não contagiosas, o grupo paucibacilar. Já para determinar o tratamento adequado, é imprescindível conhecer qual é a forma clínica da doença. O primeiro passo é o exame clínico. Através dele, o médico verifica se o paciente apresenta lesões características da doença. O quadro clínico da hanseníase são manchas que aparecem, hipocrômicas, eritematosas, disseminadas pela pele. Às vezes elas podem ter a sensibilidade alterada. Tem lesões também que apresentam, às vezes casos que apresentam assim, as manchas mais infiltradas. Assim, quer dizer, as manchas estão mais inchadas, mais elevadas. Então, vai depender da forma da hanseníase. Esse paciente apresenta uma placa eritematosa, elevada, tá? Bem delimitada. Ele está com esta lesão há mais ou menos 1 ano. Ela, ao exame de teste de sensibilidade, apresentou dormência e nós fizemos a biópsia aqui. Provavelmente trata-se de um caso de hanseníase tuberculoide. Essa paciente apresenta uma lesão hipocrômica, tá? Delimitada com alteração de sensibilidade. Já foi realizada a biópsia e ela já está em tratamento. Trata-se de uma hanseníase indeterminada. Esse paciente, ele apresenta essas lesões tuberosas, tá? Que são tubérculos, eritematosas, tá? Há cerca de mais ou menos 2 anos. Ele iniciou o tratamento aqui há cerca de 2 meses com grande melhora. Essas lesões estão localizadas na perna, no terço inferior das pernas. Esse paciente também apresenta manchas eritematosas, tá? No cotovelo, nos 2 cotovelos. Elas já estão mais discretas porque ele já iniciou o tratamento há 2 meses e já apresenta uma grande melhora. Aqui nós vemos uma lesão eritematosa, infiltrada, com bordos internos nítidos, os bordos externos se espraiando, tá? Essa aqui trata-se de uma forma dimorfa, de hanseníase dimorfa. O diagnóstico clínico deve ser confirmado através de exames laboratoriais, como a biópsia e a baciloscopia. O exame de baciloscopia, ele consiste em verificar a quantidade de bacilos existentes em determinadas áreas, tais como lóbulos de orelha, cotovelos e lesões. Essas áreas, elas são áreas mais frias e por isso o bacilo tem predileção por elas. E o exame, ele serve para classificar a forma da doença. E diante do resultado desse exame e de outros, o médico irá dar início ao tratamento. Além do tratamento medicamentoso, os pacientes contam com suporte psicológico. Bom, aqui no ambulatório a gente atua basicamente em 3 etapas. No início do tratamento, né, que a gente vai avaliar o impacto diagnóstico no paciente. Dependendo dessa avaliação, esse paciente será encaminhado para um acompanhamento sistemático ou não, né, sendo colocado para ele a possibilidade de ele usar o serviço durante o tratamento no momento em que ele achar adequado ou que houver alguma necessidade captada por outro profissional. E no momento da alta, porque como o tratamento ainda é feito entre 6 meses e 2 anos, o paciente tem uma vinculação grande com o ambulatório e com a cura, com a doença, enfim. Então a gente trabalha esse momento da alta para que ele possa se sentir curado e sair daqui bem com o tratamento, né? A hanseníase pode provocar diversos tipos de incapacidades. Por isso, todo portador da doença deve ser periodicamente avaliado. A doença pode gerar lesões nos nervos cubital, mediano e radial.
O sintoma relatado é diminuição de sensibilidade até completa anestesia do local em questão. Pode haver também lesão na musculatura dos membros superiores ou inferiores e problemas nos olhos ou nariz. A terapeuta ocupacional faz testes minuciosos para monitorar a função neural e as condições oculares e nasais. Essas incapacidades são evitadas com diagnóstico precoce em primeiro lugar, né? Mas na medida que o paciente está num programa de controle, a gente vai monitorar a função nervosa. Então, se houver alguma perda, a gente já encaminha para o médico para fazer uma medicação para reação. E se essa perda já tiver sido estabelecida, a gente vai orientar autocuidados em relação à autoinspeção, ele vai usar um calçado adequado que absorva impacto, ou ele vai fazer exercício, ou se ele está com uma dor aguda no nervo, a gente vai botar uma calha de gesso. Então, dependendo do caso, a gente vai ter um recurso ou outro. A coisa mais importante é a própria participação do paciente. Sem ele, a prevenção não acontece. O preconceito atormenta a vida dos rancenianos. O medo da discriminação é um sentimento comum vivido pelos portadores da doença. Eu tenho medo, né? Mas não sei, medo meu mesmo. Medo de quê? De os outros ficar com nojo de mim, os parentes saberem e não me recebiam na casa deles. Eu fui lá em Minas, que tem um filho meu lá em Minas, aí o pessoal lá tem muito preconceito, né? Aí quando eu já sabia, eu só uso roupinha assim de manguinha assim, né? Eu fui com blusa de manga, o pessoal não vê, cobriu o meu braço. Medo do preconceito. Este não é o único fantasma na cabeça de quem tem hanseníase. A ideia de que a doença é extremamente contagiosa, mais do que na verdade ela é contagiosa, né? Mas não tanto. E que essa coisa da deformidade, de cair pedaços, a gente escuta muito esses medos, que as pessoas vão ficar deformadas, vão ficar monstruosas, vai cair pedaços. E por último, que a doença é fatal. A possibilidade de transmissão da hanseníase atormenta tanto os doentes quanto as pessoas sadias. Uma dose do remédio mata quase que 99,99% das bactérias vivas existentes. Então, se uma dose é capaz de matar todas essas bactérias, então você admitir que na segunda dose, provavelmente, o número de bactérias vivas são aquelas que não estavam ainda acessíveis ao antibiótico na primeira dose. E por aí vai. Então, a quantidade de bactérias vivas, infectantes, no indivíduo que já tomou uma dose, ela é mínima, provada no laboratório. Então, esse indivíduo não tem potencial de infectar. Do ponto de vista epidemiológico, também existem evidências mostrando que ele não infecta. Se todas as pessoas que ficam doentes a partir de um indivíduo, eles se contaminaram, se infectaram antes desse indivíduo ser diagnosticado. Então, nós temos trabalhos sistemáticos acompanhando coortes, mostrando que praticamente no primeiro ano você tem assim 90% dos casos. Quando chega no segundo ano, você não tem mais caso, no segundo ano de tratamento, mostrando que as pessoas que ficaram doentes se infectaram antes desse indivíduo ser tratado. Então, existem evidências não só, vamos dizer assim, laboratoriais mostrando a eficácia desses antibióticos no sentido de matar as bactérias vivas, como também epidemiológico mostrando que eles não estão mais infectados. No próximo bloco, você vai conhecer o laboratório de hanseníase da Fundação Oswaldo Cruz. A gente volta já. Há 13 anos foi criado o Laboratório de Hanseníase da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O laboratório tem 2 objetivos básicos: dar suporte técnico-científico ao Ministério da Saúde e contribuir para o avanço das pesquisas sobre a doença. O laboratório foi criado em 1986 e conta com o trabalho de 66 pessoas, entre pesquisadores e técnicos. Em 1998, dispôs de uma verba de R$700 mil. O dinheiro é captado em diversos organismos de fomento à pesquisa. O laboratório de hanseníase da Fiocruz treina e qualifica pessoal para trabalhar com a doença. Um exemplo dos serviços prestados ao Ministério da Saúde é o atual estudo para a redução do tempo de tratamento da hanseníase. Existe um grupo de pesquisadores que se dedica a um campo ligado à parte clínica da hanseníase. Eles passam horas a fio no laboratório em busca de novas drogas e tratamentos mais eficazes para a doença.
Desde 1987, a enfermeira Nádia Dipri coordena um trabalho relacionado à profilaxia da hanseníase. O estudo examinou familiares de pacientes multibacilares para verificar se a vacina BCG, tomada no primeiro mês de vida, oferece proteção contra a hanseníase. Observamos que o BCG confere, sim, uma proteção bastante significativa para esses comunicantes, e que essa proteção ela é diferenciada segundo as formas clínicas da hanseníase. Isto é, o BCG confere uma proteção maior contra as formas multibacilares da doença e, consequentemente, uma menor proteção para as formas paucibacilares. No entanto, devemos observar que o BCG ele ocasiona uma mudança imune nesses comunicantes. Portanto, eles provavelmente desenvolveriam uma forma multibacilar. E, pela mudança ocasionada pelo BCG, eles desenvolvem uma forma paucibacilar. E, então, deve ser olhado, na verdade, será que essa proteção é menor ou ela está ajudando o seu organismo a desenvolver uma infecção, uma resposta melhor à infecção ao bacilo da hanseníase. A conclusão é que sim, é que o BCG ocasiona essa mudança imune e que isso é de uma importância epidemiológica muito grande, porque diminuindo as formas multibacilares, eu diminuo a cadeia, né? Eu interfiro na cadeia de transmissão do bacilo e com isso eu estou diminuindo a endemia, né? Quer dizer, a fonte de infecção, que são os casos multibacilares. Nádia também está pesquisando a eficiência da segunda dose da BCG. Essa segunda dose é recomendada pelo Ministério da Saúde e a gente já vem fazendo desde 1991. Esse estudo ainda não tem um resultado, ainda não temos, né? Portanto, a gente ainda não pode falar muito dessa proteção que a segunda dose poderia oferecer. Mas a segunda dose é feita no momento em que o comunicante chega no serviço, ele é examinado. Se ele não tiver nenhum dos sinais e sintomas da hanseníase, isto é, se ele estiver sadio, ele recebe essa segunda dose do BCG. Os casos de comunicantes que adoecem devido ao fato de ter um caso índice no domicílio, eles são diagnosticados praticamente no primeiro exame. A nossa intenção é avaliar se o BCG, qual é a atuação que o BCG tem nesses comunicantes. Tipo, qual a forma clínica, se adoecerem, qual a forma clínica que desenvolveriam e qual é o percentual de adoecimento entre eles. Cientistas de várias linhas de pesquisa procuram entender os mecanismos da hanseníase. Como um dos principais problemas na hanseníase é a infecção, é a lesão nervosa, no momento nós estamos avaliando a capacidade das células de Schwann, que são a principal foco de infecção do M. lepre, do Mycobacterium lepre, né, que é a bactéria causadora da lepra. Nós estamos avaliando a capacidade dessas células sintetizarem proteínas, avaliar as características morfológicas dessas células, para saber o que acontece com essa célula a partir do momento que ela foi infectada por essa bactéria. Nós vamos avaliar o tipo de morte celular, porque a partir do momento que há morte dessas células de Schwann, isso vai ocasionar uma série de problemas nesses pacientes, né, levando à lesão nervosa. Então, no momento nós conseguimos uma linhagem de células de Schwann que foi extraída de um paciente com neurofibromastose tipo 1, nós estamos mantendo essas células in vitro, ela está sendo cultivada para que esses estudos possam ser realizados. Uma das coisas que nós fazemos é coletar a biópsia do paciente antes e no momento da reação e ver que citocinas, que genes de citocinas estão sendo expressos no momento que o paciente desenvolve o episódio reacional. Tanto reação reversa quanto eritema nodoso, no sentido de tentar entender quais as citocinas que estariam envolvidas nesse episódio reacional. Quer dizer, citocinas que antes não eram expressas e que passam a ser expressas nesse momento. A pesquisa que investiga a relação entre hanseníase e AIDS revelou resultados surpreendentes. Uma vez que foi descrito anteriormente que pacientes com hanseníase
tem associação com, que foi descrito que pacientes com hanseníase têm associação com HIV, e trabalhos na literatura mostraram que HIV precipita tuberculose e tuberculose precipita o desenvolvimento do HIV, nós então ficamos interessados em saber como que o HIV, a infecção com HIV interferia na infecção com o Mycobacterium leprae. Então, o que nós fizemos foi acompanhar uma série de pacientes que tinham as duas infecções concomitantes, né? Tanto HIV quanto lepra, hanseníase, desculpe. E aí, nós fomos então acompanhar todo esses aspectos imunológicos nesses pacientes com hanseníase e HIV, no momento em que foi diagnosticado o HIV, se a doença HIV e lepra, qual a doença que tinha sido diagnosticada primeiro, e acompanhamos esses pacientes até ao longo do tratamento para AIDS, por exemplo, né? O que nós pudemos observar é que, ao contrário da tuberculose, onde a doença AIDS parece que implica numa doença tuberculose mais grave, com a lepra isso não acontece. O que a gente esperava é que os pacientes que tinham AIDS ou HIV, ou infecção com HIV, eram pacientes que iam desenvolver a forma mais grave de hanseníase. E isso não acontece. O que a gente viu na população, né, selecionada, porque os casos não são muito grandes, mas na população selecionada que nós testamos, é que o maior número de pacientes, na verdade, tem a forma mais benigna da hanseníase e não a mais grave. O que é uma coisa muito interessante, porque é praticamente o oposto que se observa com tuberculose ou pacientes infectados com doença de Chagas, por exemplo, né? Então, nós estamos tentando entender, do ponto de vista da resposta imune, como é que esses pacientes se comportam uma vez que tenha as duas doenças ao mesmo tempo. Desde 1965, a talidomida é usada no tratamento dos episódios reacionais da hanseníase. Há 8 anos, a Fiocruz demonstrou como se dá a ação da talidomida. Esse trabalho saiu publicado em 1991, onde nós mostramos que a talidomida ela é eficiente para o tratamento do paciente com reação porque ela inibe a produção do fator de necrose de tumor, ou TNF, que é uma proteína produzida por monócitos, capaz de induzir uma série de manifestações sistêmicas no organismo, como febre, perda de peso, adenomegalia, alterações ósseas, e que são alterações que você comumente vê em alguns dos pacientes que estão fazendo reação. Uma vez que a talidomida tem, apesar de já estar sendo usada em larga escala desde 1965 na hanseníase, né, ela tem efeitos colaterais que impossibilitam o seu uso em mulheres em idade fértil. Então, uma das grandes preocupações é achar um substituto para a talidomida que possa ser usado por esse grupo de mulheres, né? Então, tem várias pesquisas sendo feitas, inclusive por várias companhias farmacêuticas, né, no mundo como um todo, nos Estados Unidos, na Alemanha, por exemplo, tentando descobrir alguns análogos de talidomida, ou seja, um componente que se assemelha à talidomida, que tem a mesma ação inibidora do TNF que a talidomida tem, mas que não tem o efeito colateral teratogênico. Nós temos uma ligação com um grupo internacional que está fazendo uma parte dessa pesquisa, né? A doutora Elizabeth Sampaio está coordenando uma pesquisa que investiga a possibilidade de utilização da pentoxifilina ou do próprio anticorpo anti-TNF no lugar da talidomida. Uma outra possibilidade é você também achar uma outra droga, né, que funcione também na inibição da produção do TNF, mas a gente não se sabia, né, como que essas drogas, do ponto de vista da clínica, vão funcionar no tratamento in vivo do paciente. Então, um outro projeto que nós temos aqui é utilizar drogas como, por exemplo, a pentoxifilina, e a outra ideia que nós temos é, inclusive, usar o próprio anticorpo anti-TNF para tratar pacientes com reação e ver se, na clínica, eles vão funcionar da mesma forma que a talidomida, uma vez que tanto a pentoxifilina quanto o anticorpo contra o TNF também inibem a produção de TNF, inibem a ação do TNF. É uma das coisas que, quer dizer, o que nós já começamos a pesquisa já desde 95, né, numa primeira fase, o que nós fizemos foi caracterizar que pacientes que tomam essa droga, eles, do ponto de vista do laboratório, eles
você observa o efeito da droga sistêmico do paciente, ou seja, nós colhemos soro desses pacientes, obtivemos células desses pacientes e colocamos em cultura. Então você, antes do paciente tomar a droga e depois que ele toma a droga. E aí pudemos ver que uma vez que o paciente toma a pentoxifilina, por exemplo, o TNF que estava aumentado quando ele entra em reação, diminui com o tratamento com pentoxifilina. Ou seja, já é um passo para indicando que a pentoxifilina pode realmente ter algum efeito clínico. Agora o que nós estamos fazendo é um ensaio duplo cego, no qual você usa pentoxifilina e uma droga e um placebo, né? Dá para o paciente, e a talidomida também, de forma que você vai ver ao longo de 2 anos, que é o momento que nós vamos abrir, né, o código do projeto, e saber então se a pentoxifilina clinicamente é mais eficiente que a talidomida, menos eficiente, igual, tem ação clínica igual, no tocante à involução de lesão, a melhora da sintomatologia sistêmica dos pacientes, e, além disso, continuar os trabalhos que nós estamos fazendo de laboratório. A chefe do laboratório de hanseníase da Fiocruz, doutora Euzenir Sarno, acredita que o futuro da pesquisa em hanseníase aponta para descobertas relacionadas à prevenção. Em relação a essa doença, as doenças infecciosas em geral, então essas não tem por que existir, porque realmente existem já instrumentos científicos para se fazer as prevenções. Então um caminho, eu acho, na lepra e nas outras infecciosas seria a prevenção, a vacinação, né? E eu acho que essa é uma perspectiva que a gente não pode perder, mesmo numa doença que a gente tem assim, um objetivo de eliminar a um certo período do tempo, que seria prevenir a doença, né? Instrumentos para prevenir a doença. Então isso é uma área que se desenvolve, tem muita gente, muitos laboratórios envolvidos, nós estamos envolvidos, participamos de um estudo multicêntrico, internacional, no sentido de buscar novos peptídeos, novos antígenos específicos para a micobactéria lepre, para fazer vacinas específicas. Então, eu acho que é uma área importante. E a outra é o entendimento da própria doença, né? Quais são os mecanismos envolvidos na doença? Porque qualquer doença, na doença infecciosa, você tem algumas coisas acontecem porque o agente provoca, mas isso é uma coisa mínima. Na verdade, 99% o que acontece são com coisas existentes no organismo, né? Quer dizer, a resposta imune, a resposta inflamatória, todo esse contexto, né? que eu acho que isso é uma coisa muito importante do entendimento. Assim, como é que o organismo vê aquele agente, aquele micróbio, como é que ele reage, quais são os mediadores, quais são os genes que são induzidos, né, naquela resposta. E hoje, sem dúvida nenhuma, a biologia celular, a genética, né, vai trazer um avanço assim, espetacular, né? Hoje em dia a gente já pode ver quais são os genes que são induzidos quando a micobactéria lepre invade o organismo, em que células. Então isso provavelmente aponta assim, uma coisa muito importante. Eu acho que teremos uma revolução nesse sentido nos próximos anos. Veja a seguir, em debate, o tratamento da hanseníase. É um instante só. O tratamento da hanseníase é o tema do debate que você assiste agora. A coordenação é do dermatologista Antônio Carlos Pereira Júnior, professor titular responsável pela disciplina de dermatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para completar essas informações sobre hanseníase. E eu tenho a oportunidade de participar com a minha direita, a doutora Maria Eugênia Noviski Galo, que é ansenologista e médica do Centro de Referência em Ansenologia da Fiocruz. E à minha esquerda, o doutor João Carlos Regazzi Abelheira, que é dermatologista, chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa do Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária do Rio de Janeiro, antigo Hospital de Curupaiti. Nós vamos, em primeiro lugar, trazer a informação. Muita gente nos pergunta por que hanseníase e não lepra, se é a mesma doença. Mas é a mesma doença, mas a lepra, o nome lepra, sofreu durante esses anos todos, vem desde os tempos bíblicos,
muita deturpação e pejorativo, tornou-se uma coisa pejorativa. Por exemplo, Cristo mesmo disse para um dos apóstolos: não pise nessa pedra que aí pisou um leproso. Shakespeare escrevia sempre que queria colocar alguma coisa deteriorada como lepra. O Milton, também em inglês, o Victor Hugo e muitos outros. O nosso brasileiro aqui que gostava mais de falar isso era o Nelson Rodrigues, que achou o casamento, sabe disso, que ele terminou a peça dizendo que o padre, cada qual deveria assumir a lepra que tem dentro de si, como se fosse a coisa ruim, etc. e tal. Então o nome ficou um nome absolutamente difícil de você trabalhar o paciente, e porque quando falava tem lepra, a gente tentava suicídio. Eu entrei para lepra, para tratar com essa doença, desde o quinto ano de medicina. Então vi pessoas tentarem suicídio, vi coisas terríveis. Com o nome hanseníase ficou mais fácil e ficou mais certo também. Por quê? Lepra era uma doença que não tinha cura. Lepra era uma doença que se cria altamente contagiosa. E lepra era uma doença, porque não tendo cura, levava a mutilações muito severas. Hoje em dia, hanseníase é uma doença que tem cura. E uma cura que cada vez está maior, está mais ampla, com remédios melhores, os progressos estão sendo muito avançados. 92 a 95% tem uma resistência natural contra a infecção hanseníaca. E é uma doença que não leva mais às deturpações que levavam no passado. Infelizmente, em alguns locais do Brasil, onde ele é muito frequente, nós ainda só fazemos o diagnóstico depois do paciente estar com 3, 5, 10 anos de enfermidade. Quando eu trabalhava no antigo Instituto de Lepidologia, aqui no Rio de Janeiro, nós só trabalhávamos com doentes que eram virgens de tratamento. Nós fizemos uma investigação em 1000 fichas. Quanto tempo entre as primeiras manifestações e o diagnóstico? Aqui no Rio de Janeiro, 3 a 5 anos. Então eu vou aproveitar, para perguntar ao João Carlos, que morou e trabalhou na Amazônia, como é que é o problema, assim, da presença de hansenianos lá na Amazônia? Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor, participar dessa mesa e falar alguma coisa sobre, não só do Amazonas, mas dar também uma ideia sobre o número de casos que nós temos e a situação do Brasil no mundo. Infelizmente, o Brasil situa-se entre os 3 países com o maior número de casos no mundo. O Brasil tem por volta de 88 mil doentes de hanseníase, de um total mundial de 880 mil, quer dizer, praticamente 10%. No nosso país, essa distribuição em números absolutos, podemos citar, o Nordeste ocupa o primeiro lugar, seguido pela região Sudeste. Mas ao trabalharmos com a população dessas regiões, nós vamos ver que a situação se inverte. E aí, o primeiro lugar, com 15,5% de pacientes de hanseníase em 10 mil pessoas, é realmente a região Norte. Em segundo lugar, a região Centro-Oeste, com 12,6, quer dizer, 12,6 doentes de hanseníase em 10 mil habitantes. Em terceiro lugar, nós teremos aí a região Sudeste. Eu queria dizer que dentro dessa região que eu conheci, na região Amazonas, somado ao problema da hanseníase, da doença em si, com todo o seu potencial incapacitante, nós temos as grandes distâncias, que leva uma dificuldade adicional no tratamento da hanseníase. Tudo bem. E também é muito importante que nós façamos, para o controle da hanseníase, o diagnóstico precoce nas formas iniciais, antes delas tornar polar. Ressaltando aqui que a contribuição dos médicos brasileiros é fantástica em termos de hanseníase. Os brasileiros, São Paulo, Lauro Souza Lima, Nelson Souza Campos, Abraão Rodberg, escreveram e foram pioneiros em muitas coisas. E aqui no Rio de Janeiro, o professor Rabelo é o autor da doutrina da classificação polar da hanseníase, que até hoje, embora já modificada, ela rege todos os nossos estudos, os nossos trabalhos e as nossas formas de pensar. De maneira que eu queria dizer que o diagnóstico precoce é fundamental, daquela forma chamada indeterminada, porque nós vamos pegar o doente antes dele polarizar, antes dele se transformar numa forma multibacilar e fazer o tratamento. E aí nós vamos interromper a cadeia epidemiológica.
E aí, então, eu queria perguntar ao João e a Maria Eugênia se vocês têm visto muito caso novo de hanseníase lá no Curubaiti, você, e na Fiocruz, você. No ano que passou, nós diagnosticamos, ou foram encaminhados para nós já com diagnóstico de hanseníase, 88 casos. No nosso estado, para vocês terem uma ideia, eu trouxe o dado, nós tivemos 3.701 casos novos no ano de 1998. O que nós vemos é que a hanseníase, ela pode aparecer, ela ataca basicamente os dois sistemas, a pele e o sistema nervoso periférico. E que essa junção desses dois acometimentos que vai fazer a gente colocar como primeira opção o diagnóstico de hanseníase. Sob o ponto de vista dermatológico, nós vamos ter desde lesões iniciais, hanseníase indeterminada, uma lesão macular, quer dizer, uma mancha sem nenhum relevo, até nódulos e tubérculos, no caso dos pacientes virchovianos, formas mais avançadas. E também os déficits da sensibilidade que acontecem nessas lesões, ou mesmo em áreas que não tem lesão nenhuma. Isso daí é importante a gente colocar, porque aí o diagnóstico se torna um pouco mais difícil. Mas a junção desses dois aspectos, o acometimento cutâneo e o acometimento neurológico, leva, num país endêmico como o nosso, a obrigatoriedade da gente pensar no diagnóstico de hanseníase. Maria Eugênia, você lá na Fiocruz? Também, da mesma forma, como o doutor João falou, a média de casos que a gente recebe por ano é em torno de 100. Só que é um atendimento de demanda. Quando se se faz uma busca ativa, o número de casos com certeza cresce assustadoramente, e isso está demonstrado nas campanhas de eliminação da hanseníase que vêm sido feitas no Brasil nos últimos anos. Infelizmente também o diagnóstico ainda continua sendo tardio. Quer dizer, quando o paciente chega ao nosso consultório para o diagnóstico, ele, na maioria das vezes, ele já está contaminando e também já apresenta alguma incapacidade física pelas lesões neurológicas que o doutor João falou. É fundamental que todos os profissionais de saúde estejam qualificados para reconhecer a hanseníase precocemente. O diagnóstico precoce e o tratamento com a poliquimioterapia são as únicas armas que nós temos para tentar eliminar a doença do Brasil. Eugênia, explica para o pessoal o que é poliquimioterapia e quais são as drogas novas que vocês estão ensaiando lá na Fiocruz. Poliquimioterapia é a associação de quimioterápicos, bactericidas e bacteriostáticos, e que são muito eficazes no tratamento da doença. Nós não estamos, na Fiocruz, testando drogas novas. Nós estamos utilizando os esquemas que já foram recomendados pela Organização Mundial de Saúde por ensaios clínicos e laboratoriais no mundo inteiro. Então, o paciente multibacilar, ele recebe um tratamento com 3 drogas, rifampicina, clofazimina e dapsona. E o período de tratamento vai 24 doses ou 12 doses supervisionadas. Para os pacientes paucibacilares, nós temos 2 tratamentos. O tratamento constituído por rifampicina e dapsona em 6 meses e um tratamento que vem sendo utilizado há 1 ano no Brasil, que nós denominamos ROM, que é para os casos paucibacilares que têm uma única lesão de pele sem nenhum comprometimento neurológico. Esses pacientes recebem 3 drogas, rifampicina, ofloxacin e minociclina, uma única dose, e são liberados do tratamento. É um grande progresso. Agora, infelizmente, o diagnóstico no Brasil é demorado porque a enfermidade, que começa geralmente com uma mancha hipocrômica, uma mancha clara, uma mancha mais branca, o paciente tem dificuldade. Nós somos um país pobre em que os cuidados de atenção à saúde são muito deixados de lado, são muito postergados. Então, o indivíduo tem dificuldade de faltar ao trabalho para ir ao médico e tudo mais, e como aquilo não o incomoda muito, ele vai deixando. Então, ele só vai ao médico na hora em que ele já tem manifestações neurológicas, nódulos e tal, na hora que ele não consegue mais esconder de si mesmo e daqueles que o cercam a enfermidade. Esse problema nos países, por exemplo, mais civilizados do mundo, onde houve muita hanseníase no passado, já acabou.
a hanseníase? Praticamente por causa do diagnóstico precoce, a facilidade de chegar a um médico que saiba fazer um diagnóstico. Mas eu acho fundamental que todos estejamos atentos para isso. E para fazer o diagnóstico, é uma coisa simples. Evidentemente que aqui no Rio de Janeiro, nós temos nos hospitais universitários, na Fiocruz, temos também lá na Curupati, técnicas sofisticadas e tudo mais. Mas no campo, João, como é que vocês fazem um diagnóstico precoce? Além do exame clínico, qual a primeira providência? Qual é o primeiro exame que se faz? Como o senhor falou, o diagnóstico é essencialmente clínico. No campo, se a gente não tiver meios para fazer uma baciloscopia, para fazer uma histopatologia, a gente deve se basear nos sintomas clínicos. A Organização Mundial de Saúde lançou 3 premissas em áreas endêmicas para um diagnóstico de hanseníase. Primeiro, o paciente que apresenta lesões hipopigmentadas ou eritematosas com déficit de sensibilidade. Segundo, o paciente que apresenta algum déficit neurológico, ou de sensibilidade, ou perda de força, ou perda de massa muscular. E terceiro, a presença de bacilos álcool-ácido resistentes no exame da linfa cutânea. Auxiliando a clínica, nós temos a baciloscopia e a histopatologia. Além disso, nós temos alguns testes que podem comprovar se naquela lesão dermatológica existe algum dano do sistema nervoso periférico, que é o teste da histamina e o teste da pilocarpina. O primeiro, através da tríplice reação de Lewis, que não se forma nas lesões dos pacientes hansenianos, nas lesões de hanseníase, e da pilocarpina, onde você não tem o estímulo à sudorese dado pela droga. Nós somos também um dos países líderes em pesquisas em todo o mundo, em termos de hanseníase, já de muitos e muitos anos, e a pesquisa é feita aqui. Agora, é feita também na Inglaterra, ou na França, na Holanda e tal, mas lá eles trabalham com pedaço de pele e sangue. Lá eles não têm o quê? Eles não têm o doente, eles não têm a matéria. Então, nós devemos usar aqui, no nosso país, em termos de pesquisa, tecnologia de ponta para as nossas enfermidades. E uma das mais importantes é a hanseníase, porque ela é importante da epidemiologia até a profilaxia, passando pela clínica, pelas formas reacionais, que infelizmente não vai dar para nós colocarmos aqui, pelas formas neurológicas graves e tudo mais. Então é uma doença que tem o indivíduo que conhece a hanseníase, bem conhece alguma coisa de doenças infecciosas parasitárias e conhece pelo menos 50% de dermatologia. Eu queria fazer um apelo a que nós todos nos dedicássemos à educação médica continuada e à educação sanitária. A educação sanitária deve ser feita junto ao paciente para que ele tenha adesão ao tratamento, porque é um tratamento que demora 2 anos, então ele não pode. O médico deve adotar uma postura mais amiga, a mais sincera, a mais cordial com o paciente. E também junto à família do paciente. Por quê? As pessoas que na família do paciente não apresentam resistência natural devem ficar sob observação permanente, porque na vigência de uma primeira manifestação essas pessoas nos procuram. Agora, como é que a gente faz isso? Ou a gente examina de 6 meses, 3 meses e tal, ou então a gente fala com o paciente, olha, tal, conversa bastante, explica, procura mostrar que há a possibilidade de não haver mais casos de enfermidade nessa família. E hoje em dia nós estamos francamente favoráveis ao uso do BCG na profilaxia da hanseníase. Quer dizer, então, nas pessoas que não têm resistência, o bacilo de Guerrin pode aumentar a resistência e os indivíduos, ao fazerem a enfermidade, não farão uma forma maligna, uma forma séria. Eu queria encerrar, então, agradecendo ao Conselho Federal de Medicina a iniciativa, agradecendo a doutora Eusenice Sarno, da Fiocruz, que abriu as portas da instituição e do projeto hanseníase para o conhecimento de todos, ao pessoal João Carlos e ao pessoal lá do Hospital Curupati, e agradecer a participação desses dois, a Maria Eugênia, que é doutora no assunto, e o João Carlos, que está fazendo doutorado, mas que são pessoas que pesquisam, são pessoas sérias e são pessoas, hoje em dia, que dão a maior contribuição à erradicação dessa enfermidade no Brasil. O Medicina Brasil de hoje termina com um alerta que também é um desafio.
Desde 1994, a Organização Mundial de Saúde mantém uma campanha para eliminar a hanseníase de todos os continentes. A meta inicial é, até o ano 2000, diminuir o número de casos para um paciente em cada 10 mil habitantes. A comunidade médica brasileira tem papel fundamental neste esforço mundial no combate à doença, principalmente porque há muito que se fazer por aqui. Hoje, para cada 10 mil habitantes, o Brasil tem 5 pessoas infectadas pelo bacilo de Hansen, 4 a mais do que o esperado pela OMS. Até a próxima.